Shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Bom dia, bom dia. Hoje você vai tomar uma decisão muito séria em continuar me amando depois que eu liberar esses alinhamentos aqui hoje sobre a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Senhor Jesus, nós te louvamos. Senhor Jesus, nós te engrandecemos. Senhor Jesus, obrigado pela sua graça, sua misericórdia. Bom dia, você que está diante da mesa. Bom dia, você que está diante do fogão, preparando aquele alimento poderoso para acolher sua família com amor. Profetiza, estou no trabalho. Bom dia, decidi aqui estar com vocês para ruminar também do alimento espiritual. Estamos aqui para crescer com você, estamos aqui para ser ferramenta de Deus sobre a sua vida, estamos aqui como colaboradores. Amém? Eu posso ouvir um glória aí? Amém, Lô? Glória a Deus, por Deus estabelecer pessoas sobre as nossas vidas. Eu só estou aqui porque outrora o Senhor levantou uma pessoa sobre a minha vida. E glória a Deus, porque até hoje, até nos dias atuais, eu tenho pessoas sobre a minha vida. Eu tenho apóstolos, amém, sobre a minha vida, para me trazer alinhamento, para me trazer encorajamento, consolo diante das virtudes dos altos céus que vêm sobre a minha vida. Os reparadores, os que carregam os bons conselhos. Nós carecemos disso sobre nós. O único que decidiu ser um ser sozinho no seu próprio eu foi destronado, Lúcifer. Um ser cheio de luz, cheio de virtudes, fez essa escolha e a palavra vai dizer que ele foi destituído. Mas sabe o que é interessante? Uma terça parte de anjos cai com ele. Por isso o zelo aqui, junto com você, em trazer não o que eu quero, não o que eu penso, mas tudo aquilo que está no coração de Deus. Seja bem-vindo, apóstolo Edson Júnior, aqui conosco, meu esposo, minha cobertura, meu intercessor, amém. Ele trouxe uma palavra poderosa hoje, no nosso, lugar de encontro, às 5h40 da manhã, recebendo aqui visita, recebendo pessoas que também entendem o que é receber, primeiramente o que é divino, para ter êxito como igreja aqui na terra. Então as portas do ministério estão abertas para você também, toda terça, quarta e quinta, 5h40 da manhã. Não só o nosso coração está aberto, mas as portas do ministério também. Nós estamos entendendo o que é primícia para o Senhor. Nós estamos entendendo o que é dar o primeiro lugar de tudo no dia que Ele nos dá para o Senhor. Ele é o Senhor do nosso dia. Você pode dar um glória a Deus? Ele é o Senhor do nosso dia, é uma escolha. Senhor Jesus, eu te entrego o meu dia. Eu tenho algumas agendas de trabalho, mas se o Senhor quiser mover, se o Senhor quiser mudar data e horário, está nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Segundo Tessalonicenses. Você vai dizer um amém aqui diante do que eu vou voltar a te perguntar. Hoje, você vai decidir continuar me amando? Responde aqui. Hoje, profetiza, eu vou continuar decidindo te amar. Porque o amor aqui, através de Cristo Jesus, não é, pastora Cris, sobre sentimentos, e sim decisão. Quando eu discerno amar o outro, mesmo diante dos seus erros, eu estou cumprindo princípios divinos. Quando eu decido continuar amando alguém que traz alinhamentos, que vai me libertar na minha identidade, meu Pai, é amar ao quadrado. Por que, profetiza, você está dizendo isso?
porque eu já passei e continuo passando por esse crivo. Lembra de João, que eu falei ontem? A palavra vai produzir amargos. Amém? Primeiramente, a palavra vai fazer doer, vai abrir a ferida, sabe? Para fazer doer, porém para não doer nunca mais. Cadê? Eu quero ouvir aqui, ó, eu quero ver aqui. Profetiza, vou continuar te amando. Bora lá, pastores principalmente. Vou continuar te amando. Por quê? Porque a palavra vai trazer encorajamento hoje para as nossas vidas. Em que sentido? Através da cruz e através das escrituras, desenvolvermos uma vida íntegra com as pessoas, porque estamos desenvolvendo com Deus. Então, 2 Tessalonicenses vai nos trazer um quadro. 1 Tessalonicenses, Paulo, encoraja, traz um alinhamento para esse povo. Não se preocupem, vocês já são salvos, vocês são escolhidos. Foquem naquilo que precisamos devolver para Deus. O que precisamos devolver para Deus? Nossos atos de justiça, nossos atos de amor, nossos atos de bondade, porque Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso padrão. Você entende essas verdades? Profetiza, eu olho para o meu líder, eu olho para a minha líder e ele me inspira, amém, te inspira, mas padrão é Jesus, precisa continuar sendo Jesus. E aí o que vai acontecer na segunda carta? O que eles estavam passando de pressão, de perseguição, por estabelecer, lembra? O reino de Deus diante de um império chamado Roma. Eles estavam sendo muito perseguidos, eles estavam se entregando de tal forma que o reino de Deus estava sendo manifestado através das suas próprias vidas. É isso que Paulo fala, somos uma carta, e essa carta precisa estar cheia de vida de Cristo. A nossa história, o nosso período aqui precisa manifestar o reino. Então, na segunda carta, a pressão aumentou, a perseguição se tornou maior. É sobre isso, amém? Tá difícil aí para você? Profetiza, estou no secreto. Profetiza, estou dando a primícia. Profetiza, estou jejuando. Profetiza, estou sacrificando. E o negócio está mais estreito, não estou sendo compreendido. A impressão que eu tenho é que está todo mundo descendo redondo e eu descendo quadrado. Continua debaixo da verdade. Se Deus está te posicionando e o posicionamento está te levando a descer quadrado, está te conduzindo na contramão da maioria, se é alinhamento do Senhor, aguenta firme, porque tudo isso está gerando através da sua vida, através da sua obediência, a manifestação do reino. Amém? Então aqui na segunda carta a pressão aumentou. Aí o pastor Júnior disse: tem como alguém deter a luz do sol? Nem a beleza da lua. Nem a beleza da lua, diz o meu querido apóstolo. Nem a beleza da lua. Você entende isso? Porque na primeira carta Paulo está salientando isso. Nós não podemos ser como aqueles que dormem, que se relacionam de maneira oculta, na escuridão da noite. Mas nós precisamos ser como a luz do dia, transparência, ética, maturidade. Isso me faz lembrar de Efésios 5, quando Paulo está pregando para a igreja: sejais prudentes, sãs. O que é o contrário disso? Deus pode confiar algo de relevância como o reino de Deus a uma pessoa imprudente, a uma pessoa insana. O que é uma pessoa insana? Uma pessoa insana é dada a louco, não pode confiar nada a essa pessoa. Glória a Deus que o Espírito Santo não é como eu e você. Glória a Deus que o Espírito Santo tem esse zelo em primeiramente nos gerar na nossa identidade. Porque nós aprendemos com muitos que estão sendo usados nos dons e talentos do Espírito, porém nos frutos do Espírito são enfermos, doentes. Então não acelere o processo.
Profetiza, estou esperando há 10 anos, 15 anos a promessa do meu chamado, a promessa, né? Daquilo que Deus me prometeu, de dons, virtudes e talentos, para colaborar com o corpo. Ei, presta atenção em algo. Primeiramente é sobre você, Ele ama você. Ele ama você. Então não tem nada que você venha fazer hoje para fazer Jesus te amar mais do que tudo isso. Você entende? Eu ouvi isso da parte de Deus. Filha, não tem nada que você venha executar, trabalhar, servir hoje que vai me fazer te amar mais do que eu te amei na cruz. Antes de você me conhecer, filha, eu já te amava. Então isso traz cura para a minha vida, cura para a sua vida. Então em algumas esferas, através do ministério profético, deixa eu te dizer algo aqui. Anota essa data na sua agenda. Você que é mulher, 7 de junho, vai se dar início de um novo tempo, através de um novo leque que a escola profética vai oferecer às mulheres. Um ambiente de palestra divina, liberando recursos, ferramentas para toda mulher que discerne a relevância de passar primeiro pelo trilho, pelo processo, para ser equipada, para equipar outras. Então anota essa data na sua agenda. 7 de junho, palestra de cura interior, debaixo da unção, esfera profética. Quem sou eu aí? A serva da unção. É isso. Eu sou a serva da unção. Então você que é líder, você que lidera, você que tem um pequeno grupo de mulheres, vem e traga as suas mulheres. Eu vou estar liberando nas mídias, horário, ambiente, como vai se dar, amém? Começa a se mover, porque se você decidir, como eu estou instruindo aqui você, através dessas verdades, permitir-se primeiro ser curada, até Jesus voltar, Deus não vai ter problema em liberar sobre você dons, que são como sinais sobre a igreja, para os incrédulos, para ganharmos povos e nações. Primeiramente precisamos nos sujeitar ao cuidado, ao acolhimento que traz libertação e cura. Ah, profetiza, eu tenho sonho, eu tenho visão, Deus me usa. Ei, Deus te ama mais do que você imagina. Não queira violar o processo. Eu estou falando isso debaixo de muita autoridade, porque se eu não tivesse autoridade nessas esferas, Deus não me permitiria estar aqui. São 14 anos colaborando com mulheres, líderes, nessas esferas, no secreto, cuidando, consolando, edificando, encorajando. Agora vai ganhar formato de palestra. Então se mova, 7 de junho, vai cair em um sábado. Eu vou soltando nas mídias. Bora, mulherada, crescer em unidade. Porque quando nós crescemos, nós nos tornamos aptas a gerar para o reino. A gerar para o reino. E uma mulher que gera, amém? Gera a vontade de Deus, gera legados. Você pode dar um glória aí? Gera legados. Então quem já anda comigo discerne o que eu vou falar aqui agora, amém? Eu falei no início da live, você que está chegando agora, você vai declarar aqui, profetiza: vou decidir continuar te amando, porque é uma palavra de alinhamento, é uma palavra que pode provocar metanoia na minha mente e na sua. E eu, debaixo da graça, passei por esse crivo. Eu carrego essas experiências aqui. Lembra que em algumas situações, qualquer pessoa tem direito de julgar o livro pela capa. Mas não é porque nos julgam só pela capa que vamos ser resultado de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Não. Então o que eu vou relatar aqui traz sim uma autoridade sobre a minha vida para te trazer esse alinhamento, como Paulo trouxe para esse povo aqui. Você vai estudar essas duas cartas e você vai ver Paulo muito enérgico aqui. Ele volta de novo na segunda carta para continuar instruindo esse povo. Por quê?
porque havia tipo de mensagens, havia tipo de liberações, levando o povo de Deus, esse povo aqui, que já está passando por perseguição por causa do Evangelho, a ter medo do grande dia do Senhor. Ter medo é uma coisa, ter temor é outra coisa. Então Paulo se levanta de maneira enérgica. Paulo não admite esse tipo de mensagem. Paulo não concorda com esse tipo de liberação. Você já ouviu isso aqui, ó, que eu vou te dizer? Saiu da igreja, por isso que está perecendo. Não fechou o ciclo, por isso que está aí, ó, andando em círculo, não consegue evoluir e crescer. Você já ouviu isso aqui? Saiu da igreja, por isso que está doente. Saiu da igreja, por isso que está sofrendo divórcio. Ei, você vai decidir continuar me amando. Paulo está aplicando aqui a linha e o prumo contra esses mensageiros, contra esses níveis de mensagem que levavam o povo de Deus, querendo levar o povo de Deus a se render ao Senhor por medo, onde Paulo traz esperança através da cruz. Não é porque você precisa ser perfeitinho que você ganhou a salvação, não. O perfeito veio porque antes de tudo, ele já era rei, mas ele decidiu se fazer servo. Para quê, Tessalonicenses? Para que eu e você, como filhos aceitos de Deus, através do sacrifício de Jesus, não tivéssemos mais esse jugo sobre nós, esses tipos de corrente, algemas. Lembra que eu ministrei aqui? Paulo algemado, liberando esperança. Paulo algemado, ministrando metanoia. A lei não está mais em vigor. A circuncisão não está mais em vigor. Não anule os feitos do novo pacto. Então Paulo aqui se levanta contra essas mensagens. Levanta contra esses que quer aplicar o medo, a influência do medo, para levar o povo de volta para a escravidão. Paulo se levanta de maneira muito enérgica. Quem anda comigo sabe? Ah, meu Deus, o que é isso? Quando Deus, dessa forma, através do zelo, me leva a romper com essas crenças, com essas mentiras, com essas falácias na vida de pessoas que Deus está servindo através do ministério profético. Então o ministério profético, ele vai vir sim como Paulo, ele vai vir como leão, e ele vai rugir, e ele vai sacudir o povo. Ei, presta atenção, não foi para esse tipo de verdades que vocês foram salvos, escolhidos e separados pela cruz. Não, vocês foram separados para discernir o que é a graça e se entregar genuinamente, como eu. Pensa chegar nesse padrão, como eu. Olhe para mim. Pensa você aí na sua casa chegar nesse padrão, Sônia. Pensa, seus filhos poder olhar para você, seu marido poder olhar para você, sua sogra, cunhada, primos poder olhar para você e ver Cristo nesse nível. Paulo não oscilava, porque a mensagem da cruz foi revelada a ele. Então existe muita gente ainda com véu sobre a sua visão, com véu sobre os seus discernimentos espirituais. Então o ministério profético se levanta como Paulo. Para quê? Para tirar o véu. Por quê? Porque o véu já foi rasgado. Então não aceite jugo, não aceite palavra contrária, não aceite palavra de maldição, não aceite palavra de decreto, querendo te levar de novo, sabe, para algemas. Não, é pela graça. Nem eu nem você, através da lei, diz as escrituras, puderam alcançar esse nível de metanoia. Foi por causa da morte de sangue de Jesus, operando o poder do sangue em mim e você, nos tornamos aceitos. Mas existe uma missão, amém? Existe uma missão aqui. Paulo está falando, foque em tudo que eu estou trazendo, todo alinhamento que eu estou trazendo para vocês. Não dê ouvido para esses tipos de mensagens. Foquem em buscar e se alimentar
de tudo aquilo que é verdadeiro, que é de boa fama, que vem discorrendo do Pai das luzes. Enquanto estivermos aqui, escuta isso, enquanto estivermos aqui como embaixada do reino, virtudes, recursos, dons, talentos, ferramentas estão disponíveis a todos aqueles que buscam, e tem que ser pela fé. Então tem gente querendo ser aceito por Deus na lei, tem gente querendo ser aceito por Deus e se vendo algemado por acreditar nessas falácias, por acreditar nessas mentiras. Então seja liberto hoje em nome de Jesus. Nenhuma obra contrária pode prevalecer contra a sua tenda. Eu espirjo, como faziam os sacerdotes, o sangue do Cordeiro sobre a sua mente, sobre a sua identidade, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre os seus negócios. Nenhuma palavra maldita de ocultismo, de obra de feitiçaria, de inveja, de ódio pode prevalecer contra a sua vida. Você não entende isso, você precisa acreditar, porque é pela fé. Jesus está arrancando a algema de mulheres aqui hoje, que está se vendo refém de palavras contrárias, que está se vendo refém de decretos, né, pastora Marlene? Seja bem-vinda, que saudade de você, ô mulher de Deus. Essa mulher aqui acreditou muito na minha unção, e não só acreditou, ela me honrou por muitos anos. Minha querida, venha nos ver, estou com saudade, trabalhando muito aqui. Então, em nome de Jesus, sejam quebradas algemas, sejam quebradas algemas. Esse é o primeiro nível, e você vai precisar decidir me amar, porque se de repente você foi essa pessoa a liberar palavras como essa, porque não aprendeu da maneira que Paulo está ensinando, seja liberto também, seja liberto também. Eu hoje estou me tornando cada dia mais livre dessa condição de acreditar que Deus vai me abençoar porque eu faço tudo certinho. Não é porque fazemos tudo certinho, é pela intenção do nosso coração e clareza da nossa fé. A nossa fé não é uma fé irracional. A nossa fé é uma fé divina, pura, sem mácula, é o que Paulo ensina. Então, primeiro nível. Segundo nível, esse povo aqui se via muito ocioso. Por quê? Existia naquela época uma cultura chamada patronagem romana. Então esse povo sendo oprimido, que Jesus ia chegar como um ladrão, que o Pai ia se manifestar como um ladrão, começaram a parar de trabalhar, se tornaram ociosos, e existia essa cultura aqui de patronagem romana, e o povo estava sendo disperso. Não preciso trabalhar mais, Jesus está voltando mesmo pela segunda vez, mas estabeleceu o reino, e o medo leva esse povo à ociosidade. O que é uma pessoa ociosa? O que é uma pessoa ociosa? Presta atenção nisso que Paulo está alinhando a minha e a sua vida hoje aqui, presta atenção nisso. Alinhamentos poderosos para a minha identidade e para a sua. Se nós decidirmos as nossas emoções e a nossa identidade ser alinhada aos céus, Deus vai nos usar poderosamente, porque esse é o querer do Senhor. Ah, o Senhor já está usando fulano, beltrano. Deus quer usar todos. Deus não tem mais queridinho, mais amado. Porém, Ele vai liberar Cabot, Doxia, Shekinah sobre os que estão alinhados. É sobre isso. Não é que Ele ama mais, vamos dizer, Joyce Meyer, não, do que você, pastora Marlene, do que você, Elô, do que você, Cacau. Não é isso, é sobre estar na posição, é sobre estar alinhado, porque Deus nos ama muito. Então, por nos amar muito, Ele vendo que não temos condições emocionais, Ele não libera o peso da sua glória, mas o desejo dele é liberar, compartilhar. E tem gente querendo roubar, usurpar a glória de qualquer forma e de qualquer maneira. Ei, vai ficar cansado, vai desfalecer, mas não vai conseguir, porque o nosso Deus não é como os homens. É o zelo. Você precisa entender que isso é amor. Eu estou esperando uma promessa, vai fazer 20 anos agora em outubro, que eu estou esperando um nível de promessa que Ele me fez quando eu me converti. Então eu entendo que todo o ciclo, todo o processo que eu preciso passar é para me preparar. Então não permita que o povo te oprima,
o povo, sabe, te leve através dos seus desejos e vontade para aquilo que eles desejam tirar da igreja. Não, eu lembro do Luiz Hermínio, né, que declarou já tem um tempo, ele pode falar na época, eu falar já é meio complicado, né, mas eu vou falar hoje aqui. Gigolores, 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 só tem lugar para financiar predestinados quando a igreja dá lugar. Quando a igreja dá lugar. Quantas pessoas já me pediram agenda e com temor, com medo, coagidos, profetizam, eu tenho até medo de perguntar quanto a senhora cobra. Lembra o que eu falei no início da live? Julgando o livro pela capa. Por quê? Por causa da sua forma de vestir, sua forma de falar. Eu falei em nome de Jesus. Não me julgue. Não olhe para mim segundo as atitudes e escolha de outros. O evangelho foi me confiado, eu sou a serva da unção. Ofertas, aquilo que Deus colocar no coração como honra, amém. Mas gigolores nos dias atuais estão encontrando lugar e ambiente. Por quê? Porque esse povo aqui, ó, estava servindo a classe alta romana, saíram da posição, e o que restou para o sustento desses escolhidos de Deus, o que sobrava. E Paulo discernindo, eles não estão trabalhando em favor do reino, eles já estão usando o evangelho como barganha para ter recurso para o seu sustento. Não é mais sobre a motivação do reino, é sobre uma motivação da sua própria necessidade. É isso que o medo faz. Nos leva como noiva, como luz, que deveria ser a resposta para toda classe de pessoas, como escravos. E por isso Paulo vem quebrando essas situações. Era isso que Paulo estava vivendo aqui em Tessalonicenses com o povo que ele estava gerando. Ei, 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 por que vocês abriram mão do seu trabalho? Por quê? Por quê? Porque não estão trabalhando. Eu estou falando de trabalho convencional. Ei, 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 eu estou vendo no espírito que vocês estão ociosos em relação ao verdadeiro ofício do vosso trabalho, que é manifestar o reino. Então Paulo trabalhava muito para se aplicar, para se entregar e não ser atado por essas algemas. Santo Agostinho vai dizer que o diabo está à porta das nossas necessidades. Eita glória, você vai decidir continuar me amando se da tua boca só sai murmuração, reclamação. Se você se vê ocioso, ei, se realinhe, se realinhe. Mas profetiza, a senhora já viveu 5, 6, 7, 8 anos dependendo só da honra. Sim, lembra no início da live? Tem autoridade para estar aqui. Nunca usei de barganha. Vou se me pagar tanto. Vou porque me disse o Senhor que esse carro aí que você ganhou é para você ofertar na minha vida, para você prosperar. Ó, escute a voz do profeta e você vai prosperar. Mas tem que ter um sacrifício, né? É tanto de oferta. Em tudo calada, porque foi o segundo nível, porque no primeiro nível eu estava como Paulo, edificando tenda, trabalhando muito de manhã, de tarde, de noite, trabalhando muito de tarde, de noite, trabalhando muito de tarde, de noite. Aí no segundo nível do Senhor comigo, como foi de Saulo para Paulo, Deus falou: agora eu te separo para ser edificadoras de tendas vivas. Então quando eu também discerno que uma pessoa vem com essa intenção querendo me comprar, lembra a era do coach quando começou? Muitas pessoas, profetiza, agora a senhora vai parar de andar nesse carrinho aí. A senhora está andando nesse carrinho aí porque quer. A senhora tem perfil de coach. A senhora tem linguagem de coach. A senhora vai ganhar muito dinheiro. Gigolores, 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 gigolores. Se você for depender de um predestinado ir na tua igreja
e te usurpar. Eu não estou falando de honra, eu estou falando de te usurpar. Eu só vou se é tanto. Eu só vou se oferecer o hotel assim, assim, assado. Eu só vou se tiver iluminação, ar-condicionado. Ei! Que o espírito do zelo do Senhor que estava sobre Paulo, e eu declaro hoje, está aqui sobre a sua vida. Não permita você dar lugar para esse tipo de influência. O gigolô só atua aonde a nossa necessidade prevalece, não a vontade de Deus. A minha igreja não tem muitos membros, então eu vou convidar uma palestrante de outro país, de outra cidade, para provocar movimento e barulho, quando na sua cidade, no seu estado, celeiro de muita mulher e homem de Deus. Mas por quê? Prostituição espiritual. Paulo está quebrando com isso aqui. Isso não são vãs palavras de uma mulher, não. É Paulo, através da carta de Tessalonicenses, trazendo esse crivo. Né, pastora? Coach, ganha dinheiro, fala bem, né? As mãos, meu Deus, não há autoridade. Tem aparência, tem eloquência, tem a ciência, tem estudo. Mas eu até costumo dizer, estou falando muito isso hoje, pastora Marlene. Nós estamos chegando numa era aonde pessoas estão se perdendo na identidade, decidindo andar como bicho de 4. Isso já está acontecendo. E se isso não ministrar a minha, a sua vida, o que vai precisar mais para você se movimentar em favor do reino? Para profetizar, eu estou trabalhando muito. Deus não escolhe desocupados. Eu tenho uma mentoria agora, eu tenho um trabalho no horário da tarde com mulheres que trabalham muito. Deus não usa desocupados, porque desocupados são ociosos. Ocupados têm a tendência de trabalhar pela sua necessidade, não pela vontade de Deus. Então, em quantas situações eu ganhei a cesta básica, e no percurso, dando mentoria, acolhimento, eu tive que entregar a cesta básica. Em quantas situações, quantas já perdi, eu ganhava oferta por palestrar, ia fazer uma visita, né, na casa de uma mulher que estava passando por abusos espirituais e emocionais, e Deus falava assim para mim: ela não tem nada para oferecer para os filhos, pega tudo que está na tua bolsa e entrega. É sobre essas verdades. Meu Deus, que palavra poderosa e libertadora. Por isso eu declaro que você vai continuar me amando. A escola profética, os meus movimentos através do ministério profético, é porque eu sou serva da unção. Eu não preciso de promoção, eu já entendi isso. Eu não preciso que o homem me reconheça, eu já entendi isso. Mas eu preciso me manter firme contra as mentiras, contra as falsas doutrinas que vêm trazer contaminação e embriaguez para a nossa fé. Existe uma mulher de Deus aí, da glória a Deus. Existe um homem de Deus aí, da glória a Deus. Eu quero me unir a esses 7.000 que não se venderam. É sobre isso. É sobre entender que a nossa vida deve ser essa carta viva. Tudo por Ele, tudo para Ele. E as demais coisas, diz as Escrituras, nos serão acrescentadas. Então, às vezes, você está ocioso. Sabe por quê? Porque você não está entregando, você não está se movimentando segundo a vontade de Deus. Você está nesse movimento segundo o seu dom, segundo o aplauso que você quer ter, segundo a afirmação que você quer ter das pessoas. Quando Deus já te escolheu, você não precisa de mais nada. Se Deus me separou da lama, da imundícia e da sujeira, do que eu preciso mais? Demorou um tempo, claro. Eu não ganhei essa verdade assim do dia para a noite. Por isso eu digo, não viole os processos. Pastora Marlene, venha para esse culto, dia 7, pastora Marlene, de junho. Venha e traga suas filhas. Venha e traga as mulheres que você está gerando para Deus. Pastora Cris, mulheres que estão aqui, Sônia, venha. Você que é aqui do estado, venha. Porque é sobre gerar mulheres para ir além de mim mesmo. É sobre gerar mulheres que vão gerar sua casa, sua família, seu marido, o ministério do seu marido em outro nível e patamar. Não é porque eu sou, não é porque eu faço, aí nos vemos doentes, enfermas,
encurvadas, com um dialeto que não é divino, um dialeto, tá tudo bem, sabe, né? Deus é bom. Sabe esses tipos de dialeto? Revela como está a nossa alma, revela como está, né, as intenções do nosso coração. Então nós estamos aqui. Deus falou para mim: Andréia, chegou o tempo de transbordar. Até aqui tudo que você deu para as mulheres, até aqui tudo que você liberou para mulheres, só era a forja, só era a sua forja. Agora, Andréia, é o momento de você transbordar, transbordar, transbordar sobre elas. Não reter mais nada. Eu preciso esvaziar o meu barco. Para quê? Para continuar subindo, porque no nível de descer, nesses processos de libertação e cura interior, o Espírito Santo não me permitiu sair e violar. Também não é porque eu sou boa, não. O Espírito Santo não me permitiu violar. Vocês entendem essas verdades? Então não permita que nenhum tipo de mensagem, nenhum tipo de declaração maldita te leve para a cruz por medo, te leve para a cruz por necessidade, te leve a ter uma vida ociosa. Você nasceu para trabalhar. Eu estava falando ontem para o meu esposo: amor, não existe aposentadoria, não está escrito, não está escrito Cacau aposentadoria na Bíblia. Tira o trabalho, tira o propósito da vida do ser humano. Ele não serve mais para nada a não ser ficar doente e viver como água parada. Meu Deus, misericórdia, misericórdia. O descanso que temos é no Senhor, e esse descanso está disponível todo dia. Não precisamos de aposentadoria. Busca o Senhor todo dia, busca o shalom, busca o descanso todo dia. O sábado não é para ser adorado, o sábado é para revelar o descanso que temos todos os dias em Deus. Vocês entendem isso? Meu Deus, compartilhe essas verdades, porque existem pessoas ainda acreditando. Eu não me vejo, olha isso, eu não me vejo digno de orar em línguas. A oração em línguas vem, mas eu travo a boca. Por quê? Porque eu peco, porque eu erro. Religião, mensagens do inferno. A oração em língua é para minha edificação pessoal, não é para eu provar que eu sou santo para ninguém. É uma testificação que eu sou batizado no Espírito, mas não é para me promover. Pelo contrário, é para trazer edificação na minha carne, no meu velho homem, na minha velha natureza. Meu Deus. Quem vai continuar me amando aqui? Quem vai continuar me amando aqui? Então a escola profética, as palestras de libertação e cura interior, a terapia divina, né, Miriam? É para trazer para todo aquele que precisa de ajuda, alinhamentos dentro da verdade, dentro do amor genuíno de Deus. Você que já é ungido, você que já é ungida, escuta, profetiza no dia de hoje. Escuta isso: você é servo da unção. Só isso. Quando eu entendo isso, eu não carrego mais o peso da igreja e das pessoas, das responsabilidades que Ele me confia. Quando eu entendo que eu sou a serva da unção, eu me movimento conforme a unção me conduz. Né, Karen? Você entende isso? Porque a unção é esse óleo. É esse óleo que despedaça as mentiras e esses julgos que Paulo está confrontando aqui no livro de Tessalonicenses 2. Meu Deus. Quantas mulheres que passaram por divórcio e estão ainda nesse movimento de se defraudar. A culpa é minha, eu era da igreja, a responsabilidade é minha, eu me sinto frustrada, fracassada, eu me sinto mutilada. Quantas mulheres atravessando o divórcio e se vendo ainda assim? Quantas mulheres dentro da igreja vivendo um casamento, sabe, porque acredita que a responsabilidade é toda dela. Ei, é outro nível, é outro padrão. Eu também não estou te isentando de ser a noiva, mas eu estou trazendo a clareza que você precisa dar lugar para a unção. Aquilo que como mulher você não consegue efetuar, praticar, o que a Bíblia diz? Feche, né, Divane? Feche a boca. E a palavra vai dizer:
Que de boca fechada os céus tomam suas pelejas no seu relacionamento, no seu casamento. Então é sobre ter clareza. Então os profetas, escuta isso. Eu vou falar mais uma vez. Jesus pede para eu falar. Quantas vezes for necessário eu vou falar. Amém? Todos foram chamados para profetizar. Todos. Profetizar o quê? A verdade. Paulo vem contra esses que estão profetizando, ensinando a mentira. Todos são chamados para trazer edificação e não barganhar o verdadeiro evangelho. Amém? Primeiro ponto. Todos foram chamados para profetizar. Então o ministério profético não se limita em profetizar tão somente. O ministério profético é a unção que vai trazer para a igreja, para os predestinados, para os líderes, para os escolhidos do Senhor, o que? Edificação. Edificação. Encorajamento, que é exortação. E consolo. E consolo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu decidi crescer. Porque em muitos relacionamentos, muitos até tentaram me colocar dentro da sua própria caixinha e teologia. Mas eu não abro mão das cartas de Paulo. Ministério profético é só no Antigo Testamento. Não leem Bíblia. Ou não tem o véu rasgado. Porque se eu for falar de todos os profetas aqui na Nova Aliança, meu Deus. Vamos falar só de Ananias, que rasgou o véu, derrubou as escamas de Saulo, que está nos ensinando hoje. Vamos falar só dele? Então Deus tirou um dos ministérios que traz edificação para o povo? Não. Paulo, o mesmo Paulo que foi liberto pelo naniquinho assim, improvável. Meu marido sempre dizia, né? Isso foi revelador para mim, amor, quando você chegou na minha vida. Porque Deus não usou Pedro, a escola de apóstolos já estava posicionada, já estava em movimento. Porque Deus usa um profeta? Porque Deus levanta profetas para tirar predestinados da caixinha. Pedro era separado para os judeus. Paulo, eu posso ver um glória a Deus aí. Paulo foi separado pelo ministério profético para preparar ele para os povos e nações que viriam. Então todas as vezes que Deus levanta um profeta sobre a vida de alguém, esse profeta vem para levar esse predestinado a ter duas asas. Vida em comum, chamado em comum, ministério em comum. Você crê nessas verdades? Você está entendendo as verdades que eu estou trazendo aqui através da vida de Paulo? Uma pessoa disse assim para mim: eu estou aprendendo tanto porque eu nunca entendi as cartas de Paulo. E é só uma live. Só estamos ruminando o que ele fala às 5h40 da manhã. Pensa se a gente pegar cada carta e trazer para a esfera de edificação através do ministério profético. O quanto de escama Deus vai derrubar da noiva. Como está derrubando hoje o medo, eu declaro em nome de Jesus. Como está derrubando a ociosidade em nome de Jesus. Como está derrubando essas mentiras do inferno que quer nos fazer relacionar com Deus através do medo, em nome de Jesus. Tirando a prostituição de dentro de nós e no meio do corpo de Cristo. Meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas verdades. Obrigada por essas verdades. Obrigada por essas verdades. Você que é da escola, é para você que é da escola. Você vai me dar a devolutiva dessa live. Amém? Lá no meu particular. O que Deus falou com você. Você que é do Ministério Sarar, você vai dar a devolutiva dessa live para mim, no meu pessoal. Porque isso é gerar. Eu não uso método para gerar ninguém, não. Eu uso a palavra, eu uso as escrituras. Então, para que a devolutiva? Para entender em que nível os filhos estão, que padrão que os níveis estão. Mas como está sendo hoje? Eu subo num altar, prego e vou embora. Acabou. Não tem prestação de conta. Não tem empatia pela vida do outro. Se está crescendo, se está evoluindo. Paulo também vai dizer aqui, encorajamento, consolo para aqueles que estão sendo perdidos por essas mentiras. Ele vai falar aqui também em Tessalonicenses sobre isso. Então, pedir devolutiva. Se você tem um líder que te gera assim, dê glória a Deus. Porque tem um grande homem de Deus que diz: ai daquele onde o seu líder já abriu mão dele mesmo.
E aí nós vamos ver Paulo que fez isso também. Lançou aquele homem às mãos do inimigo. Para quê? Para ele aprender com a morte da sua carne na mão do diabo. Por quê? Ele estava edificando, ele estava consolando, ele estava encorajando. Mas ele, se fazendo de bobo, se fazendo de bobo, se fazendo de bobo, se fazendo de bobinho. Ei, eu costumo dizer, cada um tem um profeta que merece. É Deus que escolhe o profeta para enviar. Não é o predestinado que escolhe. Lembra de Davi? Lembra de Saul? Se fez de plantinha, não está entendendo, não está entendendo. Amou mais o trono do que o altar, amou mais o poder do que o altar. Deus enviou quem? O profeta. Um profeta que até em uma certa situação usou espada e matou o rei, que estava revelando a barganha, a negociação no coração de Saul. É sobre esse zelo aí. Alguém pode continuar me amando? É sobre essas verdades. A linguagem de profeta não é a mesma linguagem de mestre, de pastor. É diferente. É sobre o zelo, é sobre temer, e é sobre entregar para Deus o que Ele me confia. Então Samuel teve que entregar para Deus o que foi confiado a ele. Elias teve que entregar para Deus o que foi confiado a ele. Eliseu e todos os profetas menores também. Então é chegado o tempo onde o Brasil vai discernir verdadeiramente o que é o ministério profético e vai voltar a temer o Senhor e vai ser liberto, porque é amor, é amor. Paulo aqui estava muito enérgico, como um rabi, se empenhou em trazer com clareza essas verdades. Para quê? Para que não operasse através do medo, as algemas, a prisão que a lei provocava e não trazia transformação para ninguém, julgamento que não traz mudança e transformação para ninguém, sabe? Pessoas querendo ser Deus. Não, eu sou serva da unção, serva da unção. Você que é ungido, entenda isso. Você precisa continuar parando para receber. Eu paro para receber, eu paro para ser tocado, eu paro para minha apóstola tocar na minha humanidade, eu paro para o meu apóstolo me dar palavra de destino. Eu não ousaria pregar algo que eu não vivo. Eu sento na mesa com meu marido e falo: o que eu preciso mudar? Né, meu amor, o que eu preciso mudar? Porque com uma verdadeira noiva que não tem problema em ficar nua em ambiente seguro e confiável, ela continua crescendo e avançando em beleza e graça. Não há força maior que a beleza e a graça na figura da igreja. Amém? Amém, amém, amém. Você pode compartilhar aqui a sua experiência? Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que toda motivação que dava lugar para gigolores espirituais, trazer sustento para a nossa vida, colocar nossa espera nisso, seja quebrada agora em nome de Jesus, porque isso adoece até quem espera desses. Mas profetiza, foi ele que me prometeu: não confia no homem. Ele me prometeu, se ele vendesse aquela terra, ele me abençoar. Não confia no homem. Você, como predestinado, foi separado por Deus para ouvir a voz de Deus, e através dos verdadeiros que temem e zelam em fazer cumprir tudo aquilo que sai da boca de Deus. Eu não posso olhar para um predestinado segundo eu estou tratando o outro. Cada um é cada um. Então eu preciso jejuar muito, eu preciso orar muito, eu preciso ter uma vida reta. Para quê? Para ser luz. Para ser luz. Como eu disse aqui, tudo bem, eu não tenho hoje, mas o que está por vir é maior. Toma, eu entrego. Não vim para receber, eu vim para entregar. Eu não vim para ser aplaudida, eu vim para te alinhar de volta para o centro da vontade do Senhor. E muitas das vezes eu saio de reuniões como aquela que sai do luto, porque não dá aplauso, não dá glória a Deus. Esse tipo de alinhamento é para provocar amargo, mas eu quero profetizar que esse amargo vai tornar toda a sua maldição em bênção. Em bênção.
Nós somos chamados para tornar maldições em bênçãos. Nós somos chamados para ter paz com todos. Nós somos chamados para ser luz em meio às trevas. Nós somos chamados para ser fermento, sal. A diferença, ninguém pode resistir à igreja. Ela vem como luz em atos de justiça, em movimentos de temor, alinhados no rugido do leão de Judá, que é Cristo, cabeça do corpo. Chega de se alimentar do pó dessa terra. Escuta isso para finalizar a live. Um decreto foi liberado sobre Satanás. O único alimento que você vai ter da minha igreja, do meu povo, é o pó da terra. Então aonde eu pisar, eu tomo por herança. O que sobra para ele? O pó. Não o território, não seu ministério, não seu casamento, não sua família. Oh meu Deus, se posicione aí, mulher. Bota essa serpente para se alimentar fora do seu território. Nem o pó eu declaro. Nós não vamos deixar nenhum pó para a serpente. Sabe o que é o pó aqui? Temas mal resolvidos, nossa mágoa, nossa falta de perdão. É pó, e esse pó se torna em alimento na boca de Satanás. Quando permitimos que dores que nos faz sangrar não receba cura, toque de outro que pode nos abraçar e nos edificar, porque nos colocamos, né? Não, eu já orei a Deus, está tudo resolvido. Mas por que está sangrando? Por que está sangrando se está tudo resolvido? Ai, profetiza, como eu sei que estou sangrando? Quando situações nos sobrevêm semelhantes ao dano que nos fez sangrar. Entendeu ou falei difícil? Deus vai permitir situações se darem para nos provar. Por que Deus nos prova? Agora você já sabe por que Deus nos prova. Para nos tornar varões, mulheres, que não vai ter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar nas suas emoções. Porque na esfera da espiritualidade é tudo com Ele. Tudo com Ele. Mas nas esferas das emoções, da cura da minha alma, da libertação da minha alma, é meu papel, é minha responsabilidade. Amém? Um cheiro desse sangue aqui que flui nas minhas veias sobre você. Amém? Eu estou aqui todos os dias orando por vocês. Vocês que recebem as minhas mensagens, eu oro.